por exemplo, denúncia de que menor está numa festa que não poderia estar, ou bebendo, aí tem que ir com a polícia, não tem jeito. Aí o conselho não tem nem que ir. Por quê? O artigo 100 do Estatuto, ele coloca ali, né, como as medidas de proteção elas devem ser, de que forma, né, os órgãos que trabalham com medidas de proteção, eles devem atuar. E um dos parágrafos ali fala sobre intervenção mínima, fala sobre intervenção precoce, então quanto antes você tem a denúncia, mas fala de intervenção mínima também. E tem a questão da usurpação de função. Então, essa questão, por exemplo, que tem muito conflito com o Conselho Tutelar, de adolescente bebendo em boate, isso aí sempre chama o conselho. Isso aí é oficial de justiça lá, na verdade são os comissários, né, da infância, e que muita gente não sabe. Angra dos Reis tem, assim, na época que eu saí tinha um comissário de infância, né? Então, acaba que o judiciário usa o Conselho Tutelar como Severino, quebra galho para ir lá. Só que o conselho não cabe a ele ir nessas operações, né, onde o judiciário atua. Claro, dá para ir? Dá para ir. Mas essa questão, né, da abordagem junto, exato. E não mandar o conselho. E aí o que eles dizem? Que mas o conselho tem que ir para garantir o direito da criança e adolescente. Sim, mas ali também, né, tem o comissário, ali também tem pessoas que têm que garantir também que os direitos sejam garantidos. E falando nisso, também falar um caso prático. Por que isso acontece? Não sei se você lembra. Teve uma época que aqui em Angra estava tendo direto, e aí a juíza colocava o conselho para ir junto e tal, e aí o conselho define em colegiado, né? São os 5 conselheiros ali, a maioria tem que definir. Definir o colegiado não é um conselheiro. O PC vai lá, Humberto vai lá. Não, é o conselho, é o colegiado. O colegiado decidiu. Olha, não podemos ir, não devemos ir, é uma coisa. Nessas batidas que o judiciário estava dando com a polícia, teve uma delas que o conselho foi. Teve uma reunião, vamos lá, numa boa, tal. O conselho foi. O que aconteceu? Já tinham adolescentes lá embriagados, né? E numa boate. E saíram na mão com alguns agentes lá. Só que os caras lá, os agentes de segurança pública, eles andam armados e tal. E a gente? Aí você precisa entrar numa comunidade para fazer o seu trabalho. Não consegue, porque aquele cara viu que você estava lá e prejudicou, obrigou. E ele vai te ver como um agente de segurança. E aí, numa dessa, logo numa semana seguinte, o carro do Conselho Tutelar foi pichado. Teve um episódio aqui em Angra que eles picharam o carro do Conselho Tutelar com a sigla de uma facção criminosa, muito por isso. Porque entende que o Conselho Tutelar é como se fosse a polícia da criança e adolescente. Não é. Então, assim, botando o dedo na ferida, o que Angra precisa, e daqui a pouco vai voltar, e vão voltar as festas, carnaval e tudo mais, é de comissário da infância e juventude. Então, que praticamente não tem na cidade. Eu tenho 2 perguntas. Vou nessa do comissário, pelo tamanho que tem a cidade, né? A gente tem o quê? 200 mil habitantes. Pegou minha pergunta. Já imaginei, já tô pescando, Felipe. Então, qual seria, ou quanto seria o mínimo de comissário aqui para a cidade? É essa a pergunta que você vai fazer? Não, a minha é se o conselho hoje atende a cidade. Não, já entendi que não. A cidade de Angra dos Reis, ela tem uma extensão muito grande. Sim. Extensão... Não é só de número de pessoas. Geográfica, uma extensão geográfica é muito grande. A ponta a ponta então, é muito longa. Um conselho só atende? Não. Na verdade, assim, conselho, aí por isso que até hoje, eu acho que a minha vida inteira, sempre que eu ver alguém criticando o Conselho Tutelar, eu vou estar lá defendendo. Porque sentir na pele como o que é você não ter estrutura, você ser ameaçado, e ameaçado de todos os lados. Seja de quem você vai atender, seja de comunidade, seja de família. Só uma pontinha nessa questão que eu acho que você vai falar. Eu vou falar aqui, já que é sem filtro. Eu acho que poucos sabem aqui, mas eu já trabalhei lá no Conselho como suporte jurídico. Porque o Conselho não tem nem profissionais para ajudá-los lá numa emergência. Né? Só os conselheiros e mais ninguém. Não tem um psicólogo, não tem jurídico. Super-herói mesmo, né? Os caras são super-herói. São super-herói. E aí, assim,
próprio MP cobra muito, né? E eu, com certeza, você vai falar do MP também. Claro, claro. Que cobra demais. Uma situação que até é difícil para os conselheiros cumprirem. Sim. Né? Por causa da falta de estrutura. Exato. Cara, delegado, inspetor, então, juiz, promotor, falando a nível nacional. O Conselho Tutelar ele é visto como um severino quebra-galho. Então, tudo que é relacionado a criança e adolescente é ele. Qualquer coisa. Então, pô, tu tem uma defensoria pública, né, um pedido, aí ele tem o direito à defesa, né? Quem tem que dar esse suporte é a defensoria pública, né? Ou alguém que ele, o Gil, né, advogado, vai poder confirmar, dizer se é isso. Ou alguém que ele indique, né? Que esteja com ele ali. Ele não vai indicar, pô, eu quero o Humberto comigo aqui, eu quero o PC do Conselho Tutelar. Eu quero o Conselho Tutelar comigo aqui. Isso não cabe, assim, a lei não entende, legalmente isso não pode acontecer. E aí, isso aconteceu comigo, mas antes, falando respondendo a pergunta, Angra já teria que ter 3 conselhos. E por que 3 e não só 2? Porque a lei também fala, a resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional, né, dos Direitos da Criança e Adolescente, a resolução do CONANDA, ela coloca ali que a cidade que tem a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar, se eu não me engano, tá? Mas eu creio que seja isso. Tem um bom tempo que eu não pego para ler o estatuto, a lei, e isso vai atualizando. Mas a cada 100 mil, um conselho tutelar. E também o CONANDA abre uma brecha para ter o terceiro aqui em Angra, porque tem a peculiaridade geográfica. Então, tem as ilhas também. Exato. Então, se você tiver um equipamento, né, um conselho na Ilha Grande, para atender as ilhas, aí Angra está bem atendida. Né? E por que isso é bom? Porque os conselhos vão poder atuar de uma forma mais incisiva, porque a quantidade de trabalho que tem hoje para 5 conselheiros é excessiva. E, assim como bombeiro, polícia, pega trote, também usam o conselho como trote, ou como eu disse, para usar, para prejudicar mãe ou pai. Então, é muito complicado. No último ano que eu estava lá, em dezembro, nós tínhamos feito quase 5 conselheiros. Quase 4 mil atendimentos. Era 3.800 alguma coisa. Quase 4 mil atendimentos. Atendimentos não somente na sede, mas também na rua. E a sociedade, ela acha que o conselho tem que trabalhar igual o policial, como Honda. A gente vê o SAMU trabalhando com Honda? Não. Vê o bombeiro trabalhando? Não. Teve uma ocorrência, ligou, chamou. Basicamente é isso. O conselho não trabalha com Honda, né? E nem poderia trabalhar, porque tem a gasolina também, né? Ali diariamente. Da onde que vem a estrutura? A estrutura vem da prefeitura, né? A prefeitura tem que dar a estrutura. Inclusive a gasolina, eu não lembro quantos litros era por dia. Então tinha situações, às vezes, tinham dias que você... não tinha combustível. Não tinha, você ter que ir no Parque Mambucaba e pintou uma ocorrência, uma denúncia lá no Cantagalo, daqui a pouco você volta na Japuíba, depois vai para Garacaia. Muito longe. Exato. E aí são 100, se eu não me engano, são 100 quilômetros de rodovia Angra, né? Então, assim, é uma série de situações, né, de falta de estrutura mesmo para o conselho, e que, por mais que o conselheiro brigue, mas é difícil. E aí tem também aqueles conselheiros que porventura estão ali e que pensam não legalmente no colegiado. Pensa, eu vou fazer. O inspetor está me pedindo, o delegado está me pedindo, pô, eu não posso, mas eu vou. Eu vou lá para quebrar o galho. Esse cara, ele está cometendo assim um absurdo. Não só uma usurpação de função pública legal, mas ele também está vacilando, está sacaneando os amigos dele. Porque quando os outros conselheiros falam não posso ir, é porque, de fato, pela lei, não pode. Né? Dependendo da situação, do que for, que chama. Pô, teve situação de inspetor pedir para levar um adolescente que foi apreendido, tinha que ser transferido, o menino estava algemado. E aí ele tinha que ser transferido para Volta Redonda, se eu não me engano. Não, leva lá para ele. Pô, como vai levar, cara? O cara, não, tem que levar. Pô, não dá, não é assim. Conselho. Aí o amigo, mas fulano fez. Pô, e aí? Aí quebrou. Aí quebra. Aí quebrou.